eletrônico industrial é na Globetech. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos eletrônicos. Multímetros, alicates, termômetros, equipamentos de segurança, controladores de temperatura e muito mais. Venha nos visitar. Rua Henrique Heroles 584, Alto do Ipiranga. Acesse nosso site www.globetech.com.br e conheça nosso e-commerce. Globetech, tudo em eletrônico industrial. Física quântica. Há apenas um segundo na escala cósmica, nós nos conhecemos no universo, nós aprendemos a cultivar, nós aprendemos a domesticar animais, nós aprendemos a usar a tecnologia pedra lascada, arco e flecha, que naquele momento era a tecnologia mais avançada, e a cultivar a terra. Nós achamos um lugar no planeta e chamamos de lar. Isso ocorreu apenas a um segundo da escala cósmica. A escala cósmica, para nós entendermos, ela é dividida em um ano, em 12 meses, desde a criação do universo há 14 bilhões de anos. Então nós dividimos assim para ficar mais fácil a nós entendermos desde a criação do universo até nos dias de hoje. E também há alguns segundos na escala cósmica do último dia, do último mês, do final do ano, nós aprendemos a utilizar as estrelas para navegação, locomoção, para agricultura e diversas outras usabilidades. Nós iniciamos a astronomia também, a conhecer mais as estrelas. Mas foi apenas uma fração de segundos do último dia que nós descobrimos o mundo quântico, a realidade quântica, e foi na fração de segundos da última hora, do último dia e do último mês do ano que ocorreu a maior revolução já presenciada pela humanidade, que foi a Revolução Industrial. E a partir disso, houve uma aceleração no desenvolvimento da ciência, no ganho e na conquista de conhecimento, e nós acabamos descobrindo essa nova realidade, que seria uma realidade quântica, um mundo quântico, que as leis atuais da física não se aplicam para essa realidade. Por exemplo, tem a realidade 2D, tem a realidade plana e tem a realidade 3D, que é a realidade que nós vivemos. Diga-se de passagem que a realidade quântica é um mundo 4D, ainda desconhecido por nós. Por exemplo, a realidade virtual é uma realidade, mas que quem vive nessa realidade não nos conhece. A mesma forma de que também nós não conhecemos a realidade quântica por completa, mas vários cientistas, eles já vêm murmurando, mencionando que as nossas leis não se aplicam, as leis da física, elas não se aplicam nesse novo mundo. Então foi na última fração do último segundo do ano que nós desenvolvemos a tecnologia mais avançada utilizada por nós nos dias de hoje. Aprendemos também a nos locomover em uma velocidade muito alta. Por exemplo, os seres humanos que viviam há 12, 30 mil anos, o máximo da locomoção deles era a cavalo ou correndo. Hoje a nossa velocidade se estima em uma velocidade muito superior ao movimento da Terra, ao movimento dos satélites, então mais de 17 mil quilômetros por hora. Essa já é a nossa capacidade de locomoção. A nossa capacidade de comunicação limitava-se à voz em torno de mais de 1000 quilômetros por hora, que é maior que justamente é a velocidade do som. E hoje a nossa capacidade de comunicação entre nós seres humanos limita-se à velocidade da luz.
Nós utilizamos então a nossa comunicação nos dias de hoje a velocidade da luz. A pessoa que está assistindo esse vídeo pode até achar que é meio fantasioso, mas você que está assistindo esse vídeo, e esse vídeo aqui foi gravado e upado em um servidor do YouTube, do Google, que pode estar hospedado aqui no Brasil, na Argentina, na Holanda, pode estar hospedado nos Estados Unidos, no Canadá, na África, em qualquer outro país do mundo, você tem acesso a esse vídeo em tempo real. Isso vai depender da tua conexão com esse servidor, mas você vai assistir esse vídeo a partir do acesso que você tem do teu ponto de posição ao ponto de posição no servidor em tempo real. Esse tempo real dá-se porque a velocidade de informação trocada entre você e o servidor, ela acontece na velocidade da luz. Os satélites, eles se comunicam na velocidade da luz. A nossa comunicação via fibra, via qualquer tipo de antena, ela dá-se na velocidade da luz. Então, essa velocidade da luz, ela tem uma constante que é 300 milhões de metros por segundo. Esse 300 milhões de metros por segundo é um valor padrão que é estipulado no vácuo. É lógico que essa velocidade de 300 milhões de metros por segundo, no caso, essa velocidade ela muda dependendo da superfície de tráfego dela. Por exemplo, no vidro, ela tem uma velocidade reduzida, na água, em outros objetos cristalinos, transparentes, ela tem uma velocidade menor, porque ali tem matéria que vai segurar, no caso, a partícula que vai passar entre aquele determinado molécula ou matéria. Então nós temos uma redução da velocidade. Por isso que nós utilizamos a velocidade padrão, que é 300 milhões de metros por segundo no vácuo. O vácuo do espaço, como todos já sabem, é quase isento de matéria, de partículas e moléculas, então é utilizado como padrão o vácuo. Mas como nós iniciamos então uma corrida de busca de informações, de conquista de informações, desde lá do arco e flecha, da pedra lascada até nos dias de hoje, que foi acelerado justamente com a Revolução Industrial, ocorreu os primeiros lançamentos de satélites. Então, nós podemos dizer que o maior salto foi na última fração do segundo, da última hora, do último mês, do último dia do nosso ano cósmico. Eu quero que vocês tentem entender isso, que nas últimas frações, milésimos de segundo, que nós adquirimos todo o conhecimento que nós temos hoje em dia. A realidade quântica, ela foi descoberta quase que no último bilionésimo de segundo, essa nova realidade, que ainda é muito desconhecida por nós. Durante vários anos, nós fomos descobrindo os elementos químicos, nós descobrimos também os átomos, e também nós descobrimos como utilizar esses átomos ao nosso benefício. Mas a questão inicial não é o átomo, mas é sobre a luz. Por exemplo, nós temos uma dualidade. Dois cientistas afirmam que a luz, ela se comporta e são coisas bem diferentes, mas em alguns momentos ela se comporta como partícula e como dualidade de onda. Nós temos dois cientistas muito famosos. Isaac Newton, ele defende que a luz, ela é uma partícula e ela é disparada como bala na nossa retina ou em qualquer outro objeto. Já Huygens, um cientista holandês, ele determina que a luz, ela é uma onda, é uma dualidade de onda, ela se comporta como onda. Mas aí, cascudo pescador, qual que está certo? A luz é uma partícula ou a luz é uma dualidade de onda? Nós podemos utilizar essas duas opções para chegarmos à nossa conclusão.
porque em momento a luz ela se comporta como partícula, em outro momento ela se comporta como dualidade de onda. Por exemplo, quando a luz ela passa por um vidro, ela se comporta como uma onda, mas em alguns momentos, assim como ela vem na nossa retina, ela se comporta como partícula. A luz nós obtemos ela a partir de reações químicas, reações de moléculas, por exemplo, nós vamos fazer um fogo e essas moléculas elas vão começar a vibrar. Nós vamos ter também uma reação química formando outros elementos, por exemplo, do carbono, dióxido de carbono, entre diversas outras formas. E a partir dessa reação química, nós vamos ter uma radiação. Essa radiação gerada a partir dessa reação química pode ser chamada de calor, mas nós chamamos a luminosidade, essa radiação gerada a partir dessa reação química, de fóton. O fóton é a radiação gerada a partir, então, de uma reação química, também de uma reação nuclear. Por exemplo, os elementos como urânio, plutônio e rádio e outros elementos nucleares, eles brilham à noite porque a energia dentro do núcleo é tão infinitamente maior do que dos outros átomos que ela tem a capacidade de gerar, então, uma radiação, que é a capacidade de gerar os fótons, gerar a luz a partir do seu próprio núcleo. Nós, então, vamos ter a radiação à luz gerada a partir de reação química. Nós vamos ter a luz gerada a partir de reações nucleares e a partir de eletromagnetismo. Por exemplo, quando você vai utilizar aí uma lâmpada de LED, por exemplo, na pilha vai ter uma reação química, mas a energia elétrica que você utiliza na tua casa, ela foi gerada a partir pode ser de uma reação química, uma reação nuclear ou de uma reação eletromecânica ou eletromagnética de um motor. Então nós temos essas três formas e várias outras diversas aí que nós vamos encontrar. Então a radiação, a forma de luz, esse fóton, ele é uma partícula elementar medidora da força eletromagnética. Então nós temos aqui duas probabilidades. A probabilidade é de que nós podemos ter essas duas formas de uma partícula e uma onda, porque ela se comporta como partícula, mas também ela se comporta como onda. E esse fóton é a partícula que forma os feixes de luz, que forma essa onda, que forma, digamos assim, para vocês entenderem melhor, os raios de luz. Os raios de luz, eles são formados por fótons. Esse fóton, ele viaja na velocidade da luz, que ele compõe a luz. Então, ele viaja a 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Digamos que um fóton, ele foi radiado do Sol, que é uma usina nuclear. Ele está queimando hidrogênio. Digamos que ele seja um núcleo termonuclear. Ele está queimando o hidrogênio, depois vai ficar o hélio, ele vai começar a se expandir, a se comprimir novamente. Mas isso fica aí para outro episódio. Então esse fóton está viajando a 300 milhões de metros por segundo. O nosso olho, ele tem uma percepção muito diferente. Nossa retina não é capaz de filtrar todos os fótons de luz. Nossa retina não tem essa capacidade. Apenas alguns fótons entram na nossa retina, não todos os fótons de luz que passam por nós, porque o fóton, ele vai em linha reta, ele não faz curva. O fóton, ele não faz curva. Para nós entendermos aqui, pessoal,
quanto mais fótons, mais nós conseguimos verificar, mas nós conseguimos ver essa folha. Por exemplo, se eu for diminuindo a intensidade de luz, nós vamos estar diminuindo a intensidade de fótons que vai ser disparado aqui nessa folha, nessa bancada, por exemplo. Eu apaguei a luz do teto, e menos quantidade, menos de milhões de fótons acabaram de ser radiado aqui para essa folha. Se eu for diminuindo a luz, digamos que eu tenho um dimmer aqui, e nós vamos diminuindo a luz, menos fótons vai ser radiado aqui e menos visibilidade dessa folha nós vamos ter. Essa é uma noção para vocês, mas não é esse ponto ainda que eu quero chegar. Aqui são breves explicações para você entender como é o funcionamento. O fóton é a partícula que compõe a luz. É causada, então, é o determinante, a partícula elementar que mede a força eletromagnética. E nós podemos gerar esse fóton a partir de uma reação química, de uma reação nuclear ou de uma reação eletromagnética. Ali nós podemos utilizar LEDs, lâmpadas, entre diversas outras formas para obter essa luz e esse fóton. O fóton, ele é a partícula elementar, então, que vai formar a nossa luz, que viaja a 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Digamos aqui que eu tenho um prisma. A luz que está saindo do flash do meu aparelho, ela é uma luz branca. Quando essa luz ela é refletida no nosso prisma, nós vamos ter a divisão entre a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, lilás e assim por diante, formando a luz do arco-íris. Você consegue fazer isso também utilizando aí no quintal da sua casa uma mangueira de água, quando tiver um dia ensolarado. E você vai ver que você vai ter uma divisão, assim afirmada pelos cientistas, uma divisão das partículas e fótons. Por exemplo, um fóton ele vai se dividir em dois, formando dois fótons. Um fóton vermelho, ou dois fótons vermelhos, ou dois fótons azuis, ou dois fótons roxos. Uma tese, meu ponto de vista que eu venho defendendo, eu já vou explicar para vocês, mas os cientistas, eles falam que, por exemplo, um fóton, nós temos um fóton aqui, viajando, ele foi disparado aí do Sol, ele foi gerado a partir de uma reação nuclear no núcleo do Sol, que o Sol é uma usina nuclear, e esse fóton ele foi irradiado pelo universo, ou esse fóton ele nasceu numa reação nuclear de uma supernova, ou na geração aí, no desenvolvimento, na criação de um Sol, na criação da nossa galáxia, ou também pode ser aí do Big Bang. E esse fóton ele está viajando, né, à velocidade da luz pelo espaço há bilhões já de anos, e nesse caminho ele encontra uma partícula, uma molécula, que pode ser um cristal, pode ser uma água ou qualquer outro material, e quando ele chega até nessa molécula ou nesse cristal, ele acaba se dividindo. Vamos dizer que ele forma um fóton de luz vermelha, tá certo? Quando eles se dividem, cada um segue um trajeto diferente pelo universo, mas eles estão de distância um do outro. Digamos que um está a distância de um lado do universo do outro. Esse fóton está viajando e eles estão... A diferença entre eles, da distância entre eles, é a distância quase que de um lado do universo. Bilhões e bilhões e trilhões de anos-luz. Digamos isso. Mas esse fóton ainda ele mantém a comunicação com a sua alma gêmea, com a sua metade da laranja, com a sua tampa da panela. Ele mantém essa comunicação. São dois irmãos gêmeos, eles mantêm essa comunicação. É esse ponto de vista que eu quero chegar sobre a física quântica. Que mesmo assim, tão longe, num espaço, eles ainda mantêm a mesma comunicação.
Agora é o mais intrigante. Por exemplo, se esse fóton chega ao nosso planeta ou nós observamos esse fóton aí no espaço, nós observamos esse fóton, ele vai deixar de existir em algum momento. Nós observamos esse fóton, ok? Ele está a bilhões de anos-luz da sua alma gêmea, da sua metade. Mas mesmo assim, quase que instantaneamente, ele perde a comunicação. Ele perde a comunicação com a sua metade. Ele perde a comunicação com a sua metade. Eles estavam conectados. Nós não sabemos ainda como que funciona essa conexão, mas é esse ponto que eu quero chegar ainda para vocês verem. Não sei se vocês estou tirando alguma dúvida ou deixando vocês com mais dúvidas, mas o pilar da ciência é duvide de tudo. É assim que se faz ciências. A ciência, nós devemos ter cálculos precisos para nós chegarmos até algo sólido, até uma certeza. É assim também que a ciência deve funcionar. Mas antes dessa certeza, dessa coisa sólida, nós nos perguntamos bastante e nós devemos questionar tudo. Questionar Albert Einstein também, porque nesse mundo quântico, as leis de Einstein, pode ser que elas não funcionem para nós, mas nessa nova realidade, nesse mundo 4D, no mundo subatômico, no mundo quântico, pode ser que essa realidade que foi determinada por ele não funcione. Então nós devemos questionar todos a todo momento. Então, essa conexão aqui, ela foi perdida. Mesmo esse fóton de luz, ele estando a bilhões e bilhões de metros, de anos-luz, perdão, então essa conexão foi perdida. Mas como assim? Essa informação não deveria chegar também na velocidade da luz até nesse fóton, que levaria mais outros bilhões de anos até perder a comunicação com a sua alma gêmea, seu irmão gêmeo? É aí que fica o mistério, não é respondido ainda pela ciência, mas eu tenho outras teses assim que eu defendo. Por exemplo, nós temos um fóton, esse fóton foi irradiado, digamos que seja no Big Bang, na criação do universo, que também é outro ponto que eu defendo, que o Big Bang ele não foi gerado dessa forma que os cientistas atuais eles defendem. No próximo vídeo aí eu vou trazer a minha tese. Digamos que esse fóton aqui ele foi criado na formação de uma estrela, o nosso Sol. E ele está viajando a bilhões e bilhões já de anos-luz já da nossa galáxia aqui, praticamente chegando em outras galáxias, porque o nosso Sol aí ele tem mais de 4 bilhões de anos. Esse fóton ele chegou até uma partícula de cristal, uma molécula de água, uma molécula de gelo, e em vez de acabar se dividindo como acontece na proposta original, esse fóton ele foi refletido. Como assim, pessoal? O exemplo que nós podemos utilizar é quando nós olhamos para o espelho, nós somos refletidos. Então, um exemplo é mais ou menos isso. E esse reflexo não é uma divisão do fóton em si. Esse fóton ele mudou de propriedade, ele se tornou sim um fóton vermelho, mas ele não foi dividido. Ele continua sendo o mesmo fóton. E essa outra metade que os cientistas defendem que foi dividido, foi criado outro fóton, na realidade ele é um espelho. Ele é um reflexo no espelho do fóton original. Então, digamos que esse reflexo ele seja um reflexo fantasma na unidade quântica. Então, o nosso fóton original ele só mudou de propriedade, se tornou um fóton vermelho. Quando ele passou, foi filtrado pela partícula ou molécula. Mas esse reflexo fantasma toma um caminho diferente do fóton original, do verdadeiro fóton. Que aqui nós não sabemos qual que é o fóton original. E a explicação para a comunicação acontece que quando nós observamos um desses fótons, tanto o reflexo do fóton quanto o fóton original e o reflexo do fóton, essa comunicação é perdida quase que instantaneamente, porque na escala quântica ele não passa de apenas um reflexo.
E esse reflexo, essa comunicação entre o fóton original e o reflexo, ela é ampliada a níveis quânticos pelo tecido do espaço e do tempo, que podem ser aumentadas em bilhões e bilhões de vezes por outra partícula ou por outra matéria, por exemplo, matéria escura ou até mesmo no tecido espaço do tempo. Como assim, Cascudo Pescador? Nós temos a nossa realidade, nós utilizamos o relógio para contar o nosso tempo, mas existe o tempo, o nosso tempo, o meu tempo, o teu tempo, mas nós medimos um valor padrão, que é a hora. Mas cada pessoa tem um tempo diferente. O nosso Sol, o nosso planeta, eles têm um tempo diferente. Para o nosso Sol, a vida dele pode passar apenas de segundos, porque ele não é um ser vivo, ele não tem noção de tempo. É igual quando você vai dormir, você deitou, dormiu, quando vê você já acorda, então é questão de segundos, né, o nosso sono. É para nós, assim, que estamos dormindo. Então, e digamos que exista uma outra matéria capaz de quebrar, uma matéria subatômica, uma partícula capaz de quebrar esse tempo, fazendo com que exista uma comunicação quântica muito mais rápida do que o próprio fóton. Por isso que essa comunicação é perdida entre o fóton e o seu reflexo, porque na realidade não é um fóton, é apenas um reflexo que tem uma comunicação muito distante, uma comunicação quântica no tecido do espaço e do tempo. Eu vou explicar para vocês agora ali no espelho, mais ou menos como que funciona isso, tá certo? Eu vou repassar uma noção aqui para vocês. Por exemplo, nós estamos no nosso mundo real. Eu já expliquei de outras realidades para vocês, mas digamos que eu estou no meu mundo 4D. Eu estou no meu mundo quântico, na minha realidade quântica, e que existem outras leis que determinam a minha realidade. Por exemplo, a realidade do nosso mundo, que foi determinado por Einstein, ela não vai valer para essa nova realidade, para essa realidade quântica. Existem outras matérias, outras partículas. Então, eu vou citar um exemplo. Eu tenho a minha velocidade. Minha velocidade é uma velocidade que eu tenho minha velocidade de repouso, minha velocidade constante, minha aceleração, mas a minha velocidade ela não passa, digamos, de 25, 30 km por hora. Meus gestos eles são limitados a uma velocidade muito pequena. E digamos que a comunicação minha com o meu reflexo no espelho é dada através da luz do fóton que vai vir bater em mim e vai refletir no espelho. O espelho por si, ele é aquela molécula, aquela partícula que refletiu o fóton. Digamos assim, para vocês entenderem melhor. Então, o espelho é a partícula, a minha metade, que na verdade não se dividiu, é o meu reflexo, e eu sou o fóton original, tá certo? E a comunicação que é dada entre eu e o meu reflexo existe porque existe uma comunicação entre eu e essa partícula ainda, que são os fótons. Os fótons por si, eles têm uma velocidade assim, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e trilhões, quadrilhões de vezes maior do que a minha velocidade de mexer a mão. Então eu estou aqui praticamente em repouso, eu estou parado. Esse fóton vem em mim, ele bate na minha superfície e eu sou refletido no espelho. Mas tudo o que eu faço aqui vai ser refletido no espelho. Por que vai ser refletido no espelho? Porque existe uma comunicação muito mais rápida do que a minha. Então o meu gesto aqui entre a comunicação do raio de luz é muito infimamente menor. Agora, digamos que eu sou o fóton, que aquele é o reflexo do fóton e o vidro seria a partícula ou a molécula que ele foi refletido, como os cientistas chamam, divididos. E os nossos fótons, eles estão viajando a bilhões e bilhões de anos-luz de diferença um do outro.
é a mesma distância que eu estou do vidro, mas a minha realidade é diferente da deles. É isso que eu quero chegar, essa sementinha, esse ponto aí, né? Que são realidades diferentes. Portanto, aqui eu estou usando um exemplo. E assim como no meu mundo, que eu utilizo o próprio fóton de comunicação, para mim aparecer no espelho, o fóton ele pode utilizar outra matéria, outra partícula quântica não descoberta pela ciência para se comunicar com a sua parte dividida ou com o seu reflexo. Por exemplo, a matéria escura, a partícula de Deus. Então quer dizer que existe nesse mundo quântico algo que se locomove muito mais rápido, bilhões e bilhões de vezes, milhões, bilhões até de vezes mais rápidos do que a luz. Por exemplo, as leis de Einstein seriam nulas nesse novo universo, porque existe uma outra partícula, uma outra matéria capaz de fornecer uma comunicação entre esses dois fótons numa velocidade muito, muito maior. Pode ser uma dobra no tempo do tecido do espaço e do tempo. É uma matéria capaz de amplificar, como se fosse uma luneta, essa comunicação nessa escala quântica. Então é isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar, que pode existir então uma outra matéria, uma outra partícula capaz de oferecer essa comunicação entre os dois fótons. E quando você observa um fóton, quase que instantaneamente eles estão a bilhões e bilhões de anos-luz separados, eles perdem a comunicação. Quando você observa um e um deixa de existir, o outro perde a comunicação, tá certo? Então é isso aí que eu queria demonstrar para vocês. Um exemplo muito simplório, mas que pode nos dar um entendimento, que no caso eu seria o fóton aqui. A minha divisão seria dada o reflexo através de uma molécula, de um espelho aqui, e o meu reflexo ele estaria viajando para outro lado do universo. Assim como o fóton me dá essa comunicação tão rápida e quase que instantânea para mim, no outro universo existiria uma outra matéria, uma outra partícula, talvez menor até do que o fóton, capaz de fornecer essa comunicação entre esses dois. Por isso que quando você observa essa comunicação é cortada entre eles, ok? Então é isso aí, pessoal. Como eu falei para vocês, um dos pilares da ciência é duvidar de tudo. Então você pode duvidar da minha tese e eu posso duvidar das teses de outras pessoas, mas eu não posso chegar e dizer, Einstein está certo para o resto da vida. A civilização vai ter bilhões e bilhões de anos, nós já vamos ter achado outros planetas e as leis de Einstein ainda vão continuar se aplicando. E isso aí pode vir a ser derrubado a qualquer momento por qualquer cientista. Chegando a alguma conclusão, a algo sólido, então nós conseguimos quebrar essas leis aplicadas por Einstein, chegando a novas descobertas. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galera, tchau, tchau.